É que foi? Silêncio? Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor 1, diretamente do IDES. Eu sou Leonardo Fortunati e aqui comigo, Alexandre Aquino, diretor de produto e treinamento da BYD. E o Aquino é uma das pessoas que mostra como a indústria é cíclica, né? De uma montadora para outra, numa posição de muita responsabilidade, mas é um cara extremamente capaz, né, Aquino? Obrigado pelo seu tempo. E como é que tá essa chegada numa montadora chinesa, depois de tantos anos lidando com processos, com coisas muito diferentes? Qual que é o impacto, cara? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui participando com vocês. Uma jornada longa ali na Stellantis, FCA, começando a carreira na Fiat, mas chegou um momento de entender o futuro da mobilidade no Brasil, passando pelo esse caminho da eletrificação, das novas montadoras, das chinesas, e veio a proposta da BYD que eu aceitei sem nenhuma dúvida, porque eu acreditei muito no propósito, na visão da empresa e no que a empresa tem para trazer. Eu diria que esses primeiros meses foram bastante movimentados, de fevereiro até aqui. Foram 4, 5 meses aí de trabalho intenso, onde a gente já lançou 6 carros, caminhando para o 7º. Isso deve ser um recorde em algum lugar aí. Porra, deve ser, porque em meses, loucura. Mas o que você tá sentindo? Tá bem? Que, assim, em pouco tempo, essa quantidade de carro, a gente tem que perguntar, você tá bem? Como é que é? É um desafio grande em relação ao volume, mas todo esse volume de trabalho, toda essa quantidade de novidade que a BYD traz e a velocidade representa muito a cara da empresa, né? A gente tem um propósito, um plano estratégico para poder chegar na liderança do mercado até 2030, e essa liderança ela passa por cobrir o mercado de maneira mais extensa, com versões, novos produtos, novas séries especiais que tragam ali a experiência BYD para cada um dos públicos. Então, hoje a BYD ela já tem um portfólio praticamente com o carro para cada tipo de brasileiro, para cada perfil de consumidor, e a gente vai, ao longo do ano de 2017, impulsionados aí pela planta de Camaçari, que começa a entregar um grande volume a partir de agora, com produtos nacionalizados híbridos flex, e a gente vai populando ali esse mercado nas principais faixas para conseguir democratizar e estender a excelente experiência de dirigir um carro eletrificado, um carro da BYD, para os consumidores brasileiros. Então vamos aproveitar, já que você falou de vendas, né? Há quantos meses a gente está falando de Dolphin Mini líder do varejo? 4 meses. Isso começou exatamente em fevereiro, foi o mês no qual eu cheguei. E desde então, Dolphin Mini ele tem sido um líder absoluto ali no varejo, né? Excluindo vendas diretas, vendas corporativas, locadoras. E uma coisa que é muito curiosa, é até um cuidado que, por exemplo, nós como imprensa tomamos muito cuidado na hora de comunicar elétricos, híbridos, porque ainda existe uma faixa de consumidores muito desconfiada, que não entende a tecnologia, ainda não experimentou. E como é que a BYD conseguiu convencer essa quantidade de gente, provavelmente boa parte desse público, a sair de um carro a combustão para um elétrico? Como é que funcionou esse trabalho? O que você percebe do consumidor? Como é que é esse consumidor que hoje entra na BYD e provavelmente deixa na troca um carro a combustão tradicional? Duas coisas, né? Um carro a combustão de uma marca tradicional e leva um carro... A BYD já não é uma marca tão nova, mas uma marca que já tem peso no mercado brasileiro, mas o mais curioso, como é que você convence ele que ele vai mudar a vida dele para ter um elétrico? Excelente pergunta. Eu acho que essa daí é exatamente a chave, o ponto principal do que a gente está vivendo agora, né? Então, quando você traz uma inovação, você tem ali aquele ciclo de inovação, onde primeiro tem os early adopters, que são os primeiros a comprar um novo produto, aí depois tem uma fase que é chamada de abismo, até que você chega no volume de massa. Eu diria que a gente venceu esse abismo, muito impulsionado pelo fato de que as pessoas que experimentaram primeiro, elas se convenceram de um jeito muito forte de que esses carros são uma excelente opção para o dia a dia.
Então, quando a gente analisa isso, entende a comunicação, a estratégia proposta pela BYD e o que os clientes entenderam de valor, isso passa muito pela conveniência. A vida num carro eletrificado, ela é mais confortável, com mais tecnologia, mais versatilidade. Você pode carregar o carro ou abastecer no caso do híbrido, ou você pode simplesmente não abastecer e não ter que passar pelo posto de gasolina no caso do elétrico, com uma autonomia grande, mas principalmente o fato financeiro dessa conta. E essa conta ela fecha de um jeito muito forte. Se a gente fizer uma análise aí de 3 anos de uso, um cliente que roda 20 mil quilômetros por ano, que num total de 60 mil quilômetros no ciclo de 3 anos, dependendo do estado, porque os benefícios variam de acordo com o estado em relação ao IPVA, mas se a gente pega São Paulo, por exemplo, para poder fazer essa conta, o cliente chega a economizar até 80% em 3 anos do que ele gastaria se fosse um carro a combustão. Então, são 2 atributos, né? Uma experiência melhor de uso, um veículo mais tecnológico, onde a direção é mais confortável e o seu dia a dia ele é até mais divertido, porque a direção de um carro eletrificado ela é mais dinâmica, você tem a questão da aceleração que é mais forte, e tudo isso conjugado ao fato de que você tem uma experiência financeira que te faz poupar dinheiro. E isso, para o brasileiro, é algo muito relevante. E isso tira o carro de uma exclusividade, de um carro que era para pouco, um carro que lá atrás existia um mito de que não, isso não é para mim, isso é só para rico, isso é um carro que ele vai ter uma depreciação diferente, um carro vai perder valor muito rápido. E aí todos esses mitos foram se desmistificando na medida que esses primeiros clientes, que não são poucos, a gente já chega aí a 300 mil carros. Você entregaram 300 mil esses dias. E aí você começa já a ter um volume de massa onde essas pessoas que experimentaram, elas conseguiram constatar uma experiência melhor na prática e também uma questão de economia financeira. É um caminho sem volta. Eu brinco que é aquela mesma transição que existiu ali do controle com fio e controle remoto. Não tem como você voltar para algo que é bastante melhor para usar e que também te poupa no final dinheiro. E agora vocês recentemente anunciaram um produto, vocês entraram em um segmento extremamente competitivo com o Atto 2, né? A gente está falando de um SUV compacto, acho que hoje é um dos segmentos mais aquecidos, né? Quando a gente fala em quantidade de opções que o consumidor tem. E vocês colocam um híbrido plug-in flex, num preço ali de lançamento, principalmente bastante competitivo. Qual que é a expectativa desse carro? O quão ele é importante dentro do portfólio e até no plano da BYD de crescer ainda mais no mercado brasileiro? Esse é o carro que faltava. Esse é um carro um projeto que a gente tratou com muito carinho. Por isso ele foi o primeiro híbrido flex a ser produzido em Camaçari, o primeiro que a gente traz para o mercado para venda. A gente já havia anunciado o Song Pro lá atrás na COP30 e esse carro agora ele chega para completar o portfólio de produto da BYD. Hoje o segmento dos SUVs compactos ele é o queridinho do brasileiro, é o que todos os brasileiros sonham e que basicamente todos os consumidores, mesmo que tenham caminhado por um SUV maior, eles já passaram por ali. É um excelente produto em relação a espaço, versatilidade e com aquele visual de SUV que é algo bastante apreciado. Então, no mercado brasileiro hoje, por volta de 31% dos carros vendidos são esses SUVs compactos. Praticamente 1 a cada 3. A gente não podia estar de fora. A gente tinha nesse segmento já o U1 Pro e o One Plus, SUVs compactos, elétricos, porém o híbrido produzido localmente, atrelado à tecnologia flex, ele leva esse jogo para um outro patamar. Então a gente entra definitivamente para poder trazer a mesma revolução que a BYD tem feito no mercado para esse segmento que é a maior fatia do mercado brasileiro. Então, a partir de agora, a partir do lançamento que aconteceu no final do mês passado, aliás, no início desse mês, a gente já tem esse carro disponível para pré-venda, para reserva para os primeiros interessados, e um carro que a gente acredita muito, não só pelo posicionamento de preço,
que sempre faz parte da estratégia de democratização da eletrificação proposta pela BYD, mas sim pelo que o carro é e por tudo que ele traz. Ele é o único plug-in híbrido do segmento. O único plug-in híbrido do segmento que, inclusive, é flex. Então, é um lugar ali onde a gente apostou todas as fichas e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Aliás, já está sendo pelo feedback da imprensa especializada, feedback dos nossos parceiros concessionários e também dos clientes, que já estão reservando os seus em toda a rede de 230 concessionários que a gente tem espalhados pelo Brasil. E a BYD é uma marca que ela trabalha só eletrificado, né? A gente está falando de eletrificação. Como é que está a proporção hoje entre cliente híbrido e cliente elétrico, 100% elétrico? A gente procura ter uma cobertura de mercado bastante completa no segmento dos elétricos e bastante completa no segmento dos híbridos. Então, hoje, eu diria que a gente tem aproximadamente ali uns 60-40% do mix entre híbrido e elétrico. Algo muito dinâmico, algo que oscila na medida que a gente traz alguns lançamentos. O nosso volume de Dolphin Mini, Dolphin GS é bastante alto e sobe essa média dos elétricos. Por outro lado, a gente tem veículos muito competitivos e líderes no seu segmento, como por exemplo a família Song híbrida, no segmento dos SUVs C-SUV, né, o SUV médio, e também o King, que foi o sedã mais vendido recentemente, um sedã já do segmento de sedã médio, que também é híbrido. Então, tem um equilíbrio legal, mas é importante entender isso de acordo com a jornada do consumidor, e assim a gente posiciona os nossos produtos. Como se um cliente, ao entrar na concessionária, ele já tivesse ali um pouco da ideia, da experiência que ele quer ter. Se ele já teve um contato com a eletrificação, ele sente que ele já está preparado, ele tem uma estrutura de carregamento, seja em casa, seja no trabalho, às vezes até de geração de energia na sua própria casa, ele está pronto para poder ir para um elétrico e ele já se sente atraído para isso. E ali, nesse momento, o que ele precisa é escolher qual produto que melhor atende o perfil dele. A gente tem um hatch pequeno, a gente tem um hatch, a gente tem SUV, a gente acabou de lançar o Sea Lion, que é um SUV de performance fantástico. Sim. Esse aí é meu preferido dentro do line-up, mas também tem o Seal, que é um sedã de muita performance, com 531 cavalos, vai de 0 a 100 3.8 segundos. A gente tem os SUVs maiores, tem o Ram também, o SUV e um sedã já maior de mais alto luxo. Então, ali você tem uma cobertura que ela vai de acordo com o perfil do cliente. O mesmo acontece para o híbrido, porém, esse cliente, ele, por alguma necessidade, pelo momento de vida ou pelo uso que ele faz do carro, ele julga que o fato de ser híbrido dá para ele alguma versatilidade entre abastecer com combustível e carregar na energia elétrica. E aí, ali também, ele vai encontrar produtos que possam atender a sua necessidade e também o seu perfil de uso. Começando no SUV, passando por um sedã, a gente vai até SUVs maiores. A gente tem também a picape, que é a Shark, que é uma picape média híbrida. Na verdade, um produto fantástico, que tem também um pouco da tecnologia ali Dual Mode Off-Road, é o melhor da tecnologia híbrida aplicada à performance off-road. Então, no final, a questão é escolher qual tipo de eletrificação, 100% elétrica ou híbrida, primeiro, e depois, dentro do line-up de produto, certamente o cliente vai encontrar aquele que mais se adequa ao seu estilo de vida. E a BYD já passou, né? Porque montadora nova chegando no Brasil tem a questão de dúvida do público. Será? A BYD já passou essa fase? Como é que está a repercussão? Clientes que estão na marca e já estão, que a gente está falando aí de 3, 4 anos já de BYD? Já tem o cliente que já está na fase de troca e já ficou dentro da marca? Como é que está esse cenário como marca? Certamente. A gente já passou dessa fase. A gente tem, inclusive, alguns incentivos comerciais direcionados aos clientes que já têm um BYD, porque a gente quer justamente favorecer esse sentimento de fidelização, essa relação, boa relação do cliente com a marca. Então, a gente tem um bônus para recompra desse usado através dos nossos concessionários em alguns dos nossos modelos, que favorece para que o cliente por ali permaneça fiel à marca e desfrutando dessa excelente experiência.
A gente tem um feedback muito positivo em relação aos números de fidelização dos clientes através dos nossos concessionários, com esse bônus, mas também sem o bônus, a gente percebe que os clientes já estão caminhando para a segunda geração de produtos. São produtos que eles vêm evoluindo em relação à autonomia de bateria, em relação ao carregamento mais rápido e que também evoluem em relação a novidades e produtos que entram em novos segmentos. Então é muito natural você ver essa carreira, né? O cliente crescendo na carreira ali dentro da nossa marca, trocando um produto pelo outro, eventualmente até passando esse produto para um familiar, porque justamente são carros que são muito desejados como usado. A gente tem algumas pesquisas de alguns veículos que trazem que os veículos eletrificados, principalmente da marca BYD, eles são os que mais giram no mercado de usado. Então, até essa facilidade de venda para um parente, alguém do relacionamento, vizinho, amigo, é algo que na prática tem acontecido e facilita com que o cliente satisfeito de BYD busque um novo para que ele tenha uma experiência provavelmente em um outro segmento ou em um outro patamar. Você falou de outro segmento? Vamos lá. Vocês apresentaram recentemente a Mako, né? Ainda camuflada, toda em preto e tal. Mas é um carro que é muito curioso porque ele é basicamente desenvolvido para o Brasil, né? Esse segmento de picape, ele é muito... Eu acho que é um dos segmentos mais brasileiros, né? Nasceu com outros produtos, outras marcas, mas a BYD vai entrar com um produto, pelo jeito, muito competitivo, né? O que a gente pode esperar dessa picape? Porque ela já apareceu, já tá aí, mas o que a gente pode esperar dessa picape? Às vezes o cara que tá assistindo ali tá pensando em comprar um carro desse segmento. O que você falaria a ele? Não, espera mais um pouquinho. O que a gente pode esperar da picape? Definitivamente espera, porque vale a pena. Bom, a picape Mako, né? A gente apresentou quase que um teaser, né? A gente mostrou para o mercado que esse é um dos produtos que a gente vai trabalhar na planta de Goiânia, planta de Camaçari. E um dos carros-chave nesse caminho de extensão dos produtos para cada perfil de cliente diferente. Então, hoje a gente tem uma picape grande, faltava ter uma picape mais acessível, uma picape menor, que pudesse ter talvez um perfil ali um pouco mais urbano, algo que se encaixasse melhor nos grandes centros. E, obviamente, com eletrificação atrelada, porque é a cara da BYD. Sempre vai ser um veículo competitivo e que vai trazer o melhor compromisso entre tecnologia, conteúdos e tudo que a BYD tem de melhor para aplicar em um veículo. Então, o que a gente pode esperar definitivamente é mais um capítulo dessa revolução agora aplicado a um novo segmento. Definitivamente vale esperar, porque o cliente que gosta de picape e tem esse perfil do lifestyle da picape, ele vai curtir bastante algo que até então ele ainda não experimentava de uma maneira massiva, com a cobertura em toda a extensão territorial do Brasil. Então é um carro que vem aí muito, muito acertado. Eu já tive a experiência de dirigir, ficou fantástico do ponto de vista de conforto, do ponto de vista de performance, e a BYD entende que a tecnologia não é algo que precisa ser caro, é algo que a gente pode democratizar com volume, com escala, e o domínio de todo o ecossistema, né, da produção, desde a projetação do veículo, dos componentes, dos microcomponentes, da estrutura eletrônica, software, bateria, motor elétrico, como a gente domina a cadeia inteira, a gente consegue trazer essa tecnologia em um número, em valores bastante competitivos e fazer justamente isso, trazer um veículo que tem uma performance melhor, seja ela na entrega de conteúdo, seja ela na economia, seja ela na performance esportiva, na aceleração, por um preço similar a veículos a combustão, a veículos que entregam de uma maneira ou de outra bastante menos para o cliente. E entrando numa questão de competitividade, né? Nas próximas semanas entra em vigor a nova taxa de importação, né? E é uma conversa muito polêmica, montadoras que protestam, montadoras que
que apoiam, montadoras. Como é que está a BYD posicionada nisso e como é que a BYD já está se preparando para essa nova, digamos, essa nova taxa? E se o consumidor que está ali, está assistindo e sabe que vai vir essa taxa, o carro vai ficar mais caro? Como é que vai ser o cenário para os próximos meses? O nosso plano estratégico ele sempre buscar o melhor para os consumidores e buscar o crescimento da BYD no mercado. Então, a gente sempre esteve ciente e muito próximo dessas discussões em relação ao escalonamento desses impostos e a gente tem uma estratégia robusta para poder conjugar com esse cenário futuro que vai se desenhar. A planta de Camaçari ela tem um papel fundamental na medida que a gente começa a produzir mais e mais modelos através dessa planta, trazendo dali a competitividade da produção local e podendo oferecer para os clientes o melhor nos veículos com eletrificação e com o híbrido flex, que é a cara do Brasil. Nesse momento de transição, obviamente que o aumento da taxa ela impacta alguns produtos esses que têm origem da China, mas é tudo uma questão já calculada em relação ao nosso plano estratégico de transição para a produção aqui. E no balanço entre aquilo que a gente traz importado e o que a gente produz aqui, a gente vai compor uma oferta, como eu disse, que seja bastante alinhada à necessidade dos clientes dentro do segmento, seja ele dos elétricos, seja ele dos híbridos flex. E como é que está a fábrica de Camaçari hoje? Está todo vapor. A gente está caminhando, a gente já está com a produção do Atto 2, recentemente lançado, muito em breve, já chega às concessionárias para os primeiros clientes que compraram. A gente tem uma sequência de produtos que serão introduzidos ali, que a gente vai trazer para o mercado na medida que a gente for tendo os lançamentos. É uma fábrica que tem um investimento de mais de 5 bilhões de reais, algo bem grande. A gente vai ter uma estrutura toda de produção de chapa, de funilaria, de pintura, a produção completa, o que nos dá a versatilidade, a flexibilidade de ajustar esse volume de acordo com a necessidade, com o desenho da demanda que vai se materializar daqui para frente aqui no Brasil. Então é uma planta enorme que será capaz de atender todo o crescimento que vai levar a BYD até a liderança em 2030 do mercado brasileiro. Esse é o nosso plano. Está tudo muito bem alinhado. Está bem caminhado. Os produtos se encaixando, a planta ali começando a viabilizar a produção local, mas o mais importante de tudo é a satisfação dos nossos clientes. Sem a satisfação, sem essa conexão até emocional dos clientes com a marca BYD e com os nossos produtos, nada disso seria possível e seria viável. Seria um sonho que pararia se os nossos clientes não estivessem satisfeitos e não estivessem adotando. Então o cenário, de maneira geral, ele é muito favorável, impulsionado pela aceitação do brasileiro à marca BYD. Algo que a gente tem muito orgulho, algo que vem sendo construído há muitos anos. Eu cheguei recentemente à marca e me assustou, realmente me surpreendeu de maneira muito positiva o quanto que essa marca tem o poder de despertar interesse e desejo nas pessoas. E aí isso é razão suficiente para acreditar que todo esse plano, todo esse investimento é realmente possível e que vai posicionar a marca em algum lugar ali entre a liderança do mercado brasileiro. Eu tenho uma pergunta para finalizar. Vamos ver se você vai poder responder, né? Você está falando liderança, a gente falou do preço do Atto 2 extremamente competitivo. E o Motor 1 é uma empresa global e eu li muitos elogios sobre o Dolphin híbrido na Europa. Pessoal, isso que o europeu está acostumado com... Ele ainda era meio assim com marca chinesa, eles estão se surpreendendo positivamente com o Dolphin híbrido. Qual a chance do Dolphin híbrido no Brasil? A vantagem de você ter uma montadora nessas proporções da BYD, que é líder global em veículos NEV, né? Os New Energy Vehicles, a gente tem um line-up muito extenso de produtos para o mercado chinês, para a Europa, adaptados cada um à sua necessidade. O meu trabalho, a minha função como diretor de produto dentro da BYD é olhar para o que a BYD tem de melhor no mundo e escolher o que vai se adequar
ao nosso mercado. A gente tem tido conversas, feedback com os nossos concessionários, testes com clientes, e a gente vai ali compondo esses produtos de uma maneira bastante estratégica. Eu não posso cravar ainda sobre o Dolphin híbrido, mas sendo um produto que tem uma estratégia muito sólida para a Europa, não tem motivo pelo qual a gente deixaria ele de fora se a gente entender que ele faz sentido aqui para o Brasil. Mas tudo dentro do seu momento. A gente tem um planejamento de lançamento. A gente tem outros segmentos onde a gente precisa entrar, como por exemplo da Mako, que já foi apresentado. A gente tem o planejamento da produção em Camaçari, e esse daí é mais um que está ali na parte dos sonhos e na minha lista para poder determinar em que momento ele faz sentido ser lançado por aqui. Muito bom, tomara que venha, porque o carro está sendo muito elogiado. Se um SUV híbrido já fez um barulho, imagina você ter um hatch aproveitando o nome Dolphin. Bom, eu acho que estou torcendo para que esse carro venha. E todo mundo adorou aquele laranja. Putz, ficou bonito, cara. Eu vou falar que o carro ficou bonito. Aquino, obrigado pela entrevista. Obrigado pelo tempo. Boa sorte na casa nova. Tudo de bom. Que você vai trabalhar um bocado, hein? Só de lançamento aí você não vai ter paz um tempo, hein? Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui participando, falando de algo que eu adoro. Então, essa quantidade de trabalho é algo que me motiva muito e às vezes eu acho que isso nem é muito trabalho não, é quase um hobby. Que bom. Pessoal, eu vejo vocês numa próxima, espero que tenham gostado e até a próxima.